Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Bora para mais uma manhã com Deus? Amém? Queridos, nessa manhã eu quero deixar uma breve palavra para o seu coração, que se encontra em Gênesis no capítulo 12, no versículo 1 em diante, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Queridos, nesse versículo, o Senhor deu uma ordem para Abrão. Abrão, sai da sua terra. Sai do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, da sua zona de conforto, do seu conforto emocional, do lugar que você está estabilizado, do lugar que você já vive tantos anos. Sai dessa zona de conforto aí e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Meus queridos, como é difícil, né? Se coloca no lugar dele. Eu não me imagino, sabe? Deus falando assim para mim, olha, sai do lugar que você viveu toda a tua vida, do meio dos seus parentes, da casa da sua mãe. Pega um avião, entra dentro e vai. Simples assim, ponto. Aí depois Deus fala assim, olha, depois quando você estiver dentro do avião, eu vou te mostrar para onde você vai. Cata todas as suas coisas. E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Tem que ter muita coragem, não é verdade? Muita fé para ouvir e obedecer a Deus. Queridos, escutar a Deus hoje é fácil. Temos acesso à Bíblia Sagrada, pessoas que falam da parte de Deus, que Deus usa para falar conosco. Agora eu quero ver você ter fé para obedecer a Deus num tempo que Deus não falava. E Deus falou com Abrão. E olha só, Deus deu uma ordem e depois no versículo 2, Deus já deu uma promessa, uma recompensa. Olha, faz aquilo que eu tô te mandando. Vá na fé. É por isso que Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele teve fé para ouvir, crer, obedecer a Deus num tempo que Deus não falava com ninguém. Então há uma recompensa da obediência. Você quer ser abençoado? Em Deuteronômio, no capítulo 28, diz assim: Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, as bênçãos vos alcançarão. Quando você é obediente a Deus, você não precisa correr atrás de bênção, porque a palavra do Senhor diz que se você ouvir e obedecer, elas vão te alcançar. Então esse negócio de ficar indo de um lado e para o outro atrás de bênção, isso não é de Deus, não. Sabe por quê? Porque isso daí é uma forma fácil de você ser abençoado. Só que é uma bênção ilusória, porque Deus só abençoa na obediência. Então, meus queridos, o segredo é esse: ouvir, obedecer e ser abençoado. Nós perecemos por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras, entendeu? E aí, Deus deu essa ordem para Abrão e depois fez uma promessa para ele. No versículo 2 diz assim: E farei de você, se me obedecer, e farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei
os que o amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa foi a promessa, a recompensa que o Senhor falou. Se você obedecer, acreditar, ir para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. E Abrão, ele teve essa coragem, ele saiu da sua terra, saiu do meio dos seus parentes e foi andando, foi seguindo, foi caminhando, esperando Deus falar com ele e mostrar o lugar que Deus tinha para a vida dele, para estabelecer ele, para que as promessas de Deus fossem cumpridas. Todas essas promessas que Deus havia feito para Abrão, elas se cumpririam mediante a obediência. Só que, meus queridos, aqui no versículo 4, diz assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Nós precisamos, meus amados, pedir para Deus sabedoria. Sabe por quê? Porque Ló, quer dizer, Abraão, ele acertou no mais difícil, que foi deixar toda a sua terra, todos os seus parentes, e ir para uma terra que o Senhor ainda haveria de mostrar para ele. Só que ele errou naquilo que era mais fácil. Deus tinha mandado Abrão sair do meio da sua parentela. E Ló era sobrinho de Abrão. E sobrinho não é parente? É parente. Eu não estou dizendo aqui para você hoje que você tem que sair do meio da sua parentela. Que você precisa deixar ninguém, deixar seus parentes, deixar a casa do seu pai, de forma alguma. Não toma isso como uma resposta de Deus. Nós precisamos conhecer o texto, analisar o contexto dessa palavra, para que não venha a ser um pretexto para o pecado, para a desobediência, para o erro. Entendeu, meus queridos? Eu estou falando aqui no caso de Abraão, naquilo que Deus havia ordenado para ele, que era para sair do meio da sua parentela. E ele levou o seu sobrinho Ló. Aí o que acontece? Quando nós fazemos aquilo que Deus não quer que a gente faça, sabe o que acontece? Você começa a pagar preço. Você começa a pagar o preço. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós nos associamos, com quem nós levamos junto conosco. Porque as promessas de Deus é sujeita à obediência total a Deus. Deus não mandou Abrão levar ninguém. E ele levou o seu sobrinho Ló. Aí ele começou a pagar o preço por isso, que diz aqui a palavra do Senhor no versículo 6. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e Ló. Queridos, eles estavam vivendo em contendas, porque eles tinham tanto rebanho, tantos bens, que os próprios pastores de Ló e Abrão viviam em desavença porque não tinha espaço para caber tanto rebanho. Tá entendendo? Então o que acontece? Abrão começou a ver essa prova na vida dele, que ele tinha carregado consigo. Ele estava vendo ali que ele não estava chegando em lugar nenhum, porque Deus tinha um destino para Abrão. Deus tinha uma promessa para ele, uma terra prometida para ele. Porém, ele não estava chegando na sua promessa, ele não estava chegando no propósito que Deus tinha, porque ele havia levado com ele aquele que não era para levar. Você está entendendo? E aí, eu te falo uma coisa. Sabe qual foi a última vez que Deus falou com Abrão nesse momento? Foi quando Deus deu a ordem: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela,
da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Deus, ó. Mas por quê? Porque Deus queria falar com Abrão. Deus estava falando com Abrão. Deus tinha uma promessa para Abrão. Deus tinha uma terra prometida para Abrão. E Abrão levou Ló. Aí Deus não quis falar com Abrão. Aí, no versículo 8, diz assim: Então, Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olha só. Então, Ló olhou e viu todo o Vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor construir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Meus queridos, olha só. O sobrinho de Abrão, Ló, quando Abrão falou assim, olha, não dá pra gente caminhar junto. Escolhe um lado para você. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas juntos a gente não pode continuar, porque a gente briga demais. Não tô tendo paz. Em outras palavras, Deus não tá falando comigo mais depois que eu comecei a ficar do teu lado. Depois que eu me associei a você, depois que eu te trouxe comigo, Deus não fala mais comigo. Eu não tô chegando a lugar nenhum. Deus falou que tinha uma terra que ele ia me mostrar, mas essa terra até agora não chegou. Eu não consigo achar essa terra, por quê? Porque eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus não fala mais comigo. Por quê? Porque a gente só briga, entendeu? Então, assim, a solução que eu vejo para mim e para você, para que eu venha voltar para os propósitos que Deus tem na minha vida, para aquilo que o Senhor me prometeu, é a gente se separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Queridos, tem coisas que Deus quer dar para você. A promessa de Deus é para você. E dependendo daquele que você carrega na tua caminhada junto com você, as promessas são impedidas. A sua vida espiritual, ministerial fica estagnada. Nada acontece, você não chega a lugar nenhum, porque Deus quer abençoar você. Deus queria abençoar Abrão. Deus deu uma ordem para Abrão, foi específico, falou: olha, Abrão, sai do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A ordem foi para Abrão. E olha, eu vou te abençoar. Só que Deus não estava levando Abrão ao lugar, ao destino que ele tinha. Por quê? Porque Ló estava com ele. Aí, Abrão pegou, falou, vai para um lado que eu vou para o outro. Aí olha só o que acontece. No versículo 14, depois que Ló escolheu o lugar que ele ia e Abrão escolheu o lugar que ele ia ficar também, que era na terra de Canaã, Deus voltou a falar com Abrão. Olha que coisa! Foi só os dois separarem, foi só ir cada um para um lado, foi só Abrão voltar para o centro da vontade do Senhor, para aquilo que o Senhor já tinha falado para ele, que Deus falou com Abrão. Olha aqui que lindo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló
Separou-se dele. Olha só, meus queridos, nós precisamos conhecer a Bíblia. E disse o Senhor a Abrão depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Aleluia! Queridos, você está entendendo o mistério dessa palavra que eu estou falando para você nessa manhã? Tem coisas que é para você. Não é que Deus não quer abençoar quem está do seu lado, sim, mas são bênçãos diferentes. Tem coisa que Deus quer dar somente para você. Está entendendo? Então, a palavra que eu tenho para você nessa manhã pede sabedoria para Deus, discernimento para Deus, para que as pessoas que estão envolvidas com você, associadas a você, não venham ser pedra de tropeço na tua vida, para que as promessas de Deus não venham se cumprir. Deus tem algo na sua vida, mas muitas vezes você não está vivendo aquilo que Deus tem para com a sua vida por conta de pessoas que estão do teu lado. Você está entendendo? É por isso que a palavra do Senhor também diz a respeito do jugo desigual. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo, meus queridos. Quando Ló foi escolher a terra que ele queria, ele olhou que a terra era linda, que eram pastos verdejantes, que era boa, irrigada. Ele olhou e falou assim: eu vou escolher o melhor lugar. Ele já deu a opção para mim mesmo. Ele não quis escolher primeiro, então vou escolher o melhor lugar. E diante dos olhos dele estava ali. Aos olhos dele parecia ser bom. Mas aqui a palavra do Senhor diz que no lugar que ele escolheu era o lugar onde ia ser construído Sodoma e Gomorra. E a palavra do Senhor no versículo 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló foi para um lugar onde os homens eram perversos, pecadores, devassos. Tá entendendo? Ele quis escolher o melhor. Ele achou que ele estava tirando vantagem em escolher primeiro. Escolher diante aquilo que os olhos dele se agradaram, mas ele escolheu o pior. Ele escolheu um lugar onde tinha homens pecadores, perversos. Meus queridos, Abrão podia até ficar com o pior lugar, um lugar deserto, terra seca. Se o Senhor falou que ia abençoar Abrão, não importava se o lugar era bom, se tinha mato, se não tinha, se era verdejante, se não era, se era irrigado, se não era, se era uma terra fértil, se não era. Deus ia fazer Abrão prosperar no deserto se fosse preciso. Então, meus queridos, olha bem, quando Deus quer abençoar você, não importa o lugar, Ele vai abençoar. A bênção é para você e Deus vai fazer. Está entendendo? Aos seus olhos pode parecer que a terra não é fértil. Aos seus olhos pode parecer que aquela pessoa que você tirou da sua vida foi para um melhor lugar, está vivendo o melhor dessa terra. E você está vendo na sua frente ali só terra seca, mas a bênção é para você. O Senhor falou que ia abençoar Abrão e ele ficou com o pior lugar. Aparentemente, não era um lugar tão bonito e bom quanto o que Ló escolheu. Mas o Senhor abençoou a ele. O Senhor cumpriu as promessas que havia feito na vida de Abrão. Entendeu, meus queridos? Então, há uma bênção, uma recompensa naqueles que ouvem, obedecem a palavra do Senhor. Então que nessa manhã eu digo para você, tenha coragem, tenha fé para obedecer, para ouvir, obedecer o Senhor e você vai ser abençoado. E saiba
que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao seu coração é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, para aqueles que verdadeiramente têm uma vida de compromisso com Deus. Então, meus queridos, receba essa palavra em nome de Jesus. Faça uma limpeza na sua vida. Ore a Deus. Pede sabedoria a Deus. Pede discernimento a Deus. Para que o Deus venha te mostrar quem é que fica, quem é que vai. Esteja no centro da vontade do Senhor. E você vai ser abençoado. Você vai ser próspero. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua família, que tudo que você colocar as mãos venha prosperar. Mas para que isso aconteça, ouve, obedece à voz de Deus, a palavra de Deus. Viva com Deus, viva para Deus. Ame ao Senhor. Tenha Deus como prioridade na sua vida. Seja fiel. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.